Bom dia! Aqui nós estamos mais essa manhã para examinar as Escrituras, fazendo o exame das palavras que Jesus deixou escrita. Nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus falando comigo e com você. O Senhor, Ele tem muitas coisas para revelar para mim e para você, que estão escondidas dentro da palavra. E nós só vamos conseguir identificar essas coisas a qual Ele quer falar para mim e para você após um exame detalhado da palavra. É por isso que nós estamos fazendo o estudo dos livros. Nós estamos no livro de Jeremias e hoje nós vamos meditar no capítulo 24. E o Senhor, Ele irá nos revelar mais um dos segredos que Ele tem para mim e que Ele tem para você. E a partir do momento que nós aprendermos, precisamos colocar em prática. A prática com a fé vai nos trazer resultados infinitos. O Senhor Jesus, Ele ensina para mim e para você que não existe limite para a nossa fé. Então você pode sonhar. Os frutos do Espírito Santo, um deles é a fé. Então, nos frutos que o Espírito Santo ele flui na minha vida e na sua vida, nós podemos transbordar, superabundar. Sabemos que no mundo tudo tem uma limitação. Tudo que é demais, tudo que é em excesso, causa mal. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, quanto mais, melhor. Quanto mais você aprende as coisas de Deus, você se diminui e Cristo começa a crescer em você. E isso traz a alegria para o coração de Deus. E quando Deus se alegra comigo e com você, Ele começa a revelar segredos que antes nós não conseguíamos ver, ouvir e muito menos conhecer. É isso que Deus tem para mim no dia de hoje. É isso que Deus tem para você no dia de hoje. Ele vai falar comigo e com você. Então fique atento, porque o que Ele vai dizer é muito importante. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Tu és santo, Tu és grande, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, ó Pai. Rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Exaltamos e engrandecemos o Teu santo e glorioso nome. Sabemos que só Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o Deus de Israel, ó Pai. É ao Senhor, Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus que nunca nos desampara, que nunca nos abandona. É a esse Deus que clamamos nesta manhã, que exaltamos, que engrandecemos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado por a cada dia nos dar a graça de vivermos, de recomeçarmos, de consertarmos alguns erros, oh Deus, porque tem alguns que é só o Senhor para consertá-los. Nós não somos capazes de o fazer por sermos tão pequenos e limitados. Oh Deus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos momentos de fraqueza e nos conduza, Pai, para ouvir, obedecer e viver a Tua palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Jeremias e a nossa meditação de hoje, ela irá iniciar a partir do verso 3.
O Senhor vai dizer assim: então o Senhor me perguntou: o que vê? O que está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. São muitos bons, mas os ruins estão ruins que não podem ser comidos. Então o Senhor me falou o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam o povo que expulsei daqui e foi levado preso para a Babilônia. Eu mesmo os mandei para lá, para o seu próprio bem. Cuidarei deles com muito amor e os trarei de volta à terra onde foram levados. Eu os ajudarei a crescer em vez de castigar com a destruição. Eles serão plantados como árvores e não os arrancarei. Darei a todos eles coração que saiba me reconhecer como Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque voltaram a me obedecer de todo o coração. Nessa manhã, o Senhor ele quer trazer para mim, para você, um segredo que está escondido através dessas linhas, através dessas palavras. O Senhor quer dizer para mim e para você que nem sempre que acontece algo que é ruim aos meus olhos, verdadeiramente aquilo é algo ruim. Porque se eu conseguir torcer a minha visão, eu vou entender que aquilo é providência divina, é cura divina, é proteção divina, é tudo que eu preciso, mas eu não consigo reconhecer. Quando Jeremias está conversando com Deus, Deus mostra para ele vários figos. E ali há figos bons e ali há figos ruins. O Senhor está dizendo para mim e para você: há pessoas boas e há pessoas ruins. Mas se o seu comportamento for bom, é você quem vai contaminar. Para que haja uma cura, para que haja um livramento, para que haja uma conversão na vida daqueles que ainda não são ou não estão. Sou eu, com a minha fé, que faço a diferença aonde eu chego. Até o que é ruim, que venha até nós, o Senhor, Ele consegue converter em bênção. E quando Deus converte em bênção, a gente fica feliz. Mas quando o mal chega, como nós o recebemos? De acordo com os meus atos, de acordo com as minhas ações, eu provo quem eu sou. Um cristão, um seguidor de Cristo, que independente das condições, da visão, eu continuo fazendo o que Cristo me mandou? Ou eu é quem me converto ao mal e deixo de seguir a Cristo pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, ou até mesmo pelo que eu vivi? Porque há aqueles que não dão um bom testemunho. E isso não quer dizer
que são todos. Por isso Jesus ele deixa bem claro, não julgueis, para não seres julgado. Porque Deus, quando ele olha para mim e para você, ele vê o nosso coração e a intenção que está lá dentro. Eu, quando olho para você, você, quando olha para mim, só consegue enxergar o meu exterior e aquilo que momentaneamente eu passo para você. Eu posso até fazer isso com pessoas. Nós podemos fazer isso com pessoas. Mas é impossível fazer isso para com Deus. Porque quando Ele olha para mim e para você, o nosso coração e a intenção dele está totalmente escancarada. Porque para Deus nada fica escondido. O que Ele está dizendo aqui para mim hoje e para você, já estava aqui. Só que os nossos olhos espirituais estavam fechados. E por isso não tínhamos conseguido ouvir. É por isso que eu e você precisamos pedir para Deus, Deus, dar-me discernimento, entendimento, sabedoria da sua palavra. A faculdade, a ciência, os estudos nos traz conhecimento, mas a sabedoria é só Deus. É só Ele que tem. E nós não precisamos ir a faculdades e às escolas para obter. Sabedoria, não. O conhecimento, sim. Mas a sabedoria é só Deus que pode dar para mim e para você. Aqui, a leitura vai dizer para mim e para você. Então o Senhor me falou o seguinte. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os figos bons representam o povo que expulsei daqui e foi levado preso para a Babilônia. Quando nós fazemos uma análise acerca da Babilônia, nós vamos identificar que a Babilônia é um lugar ruim. É um lugar de prostituição, é um lugar de rebeldia, é um lugar de desobediência. E Deus, Ele manda o povo dele para um lugar desse. Aí o Senhor, Ele continua e Ele diz para mim e para você, espere, minha filha. Espere para que eu te dê um entendimento acerca do que eu estou falando. Eu mesmo cuidarei deles com muito amor e os tratarei e os trarei de volta à terra onde foram levados. Eu os ajudarei a crescer e em vez de castigar com a destruição, eles serão plantados como árvores e não os arrancarei. Há pessoas que em algum momento da sua vida ela foi aprisionada. Umas foram presas fisicamente. Foram lançadas no cárcere, como Paulo. Outras foram presas espiritualmente. E o Senhor nessa manhã está dizendo para você, sabe por que você ficou preso tanto tempo? Para que você tivesse vida. Para que hoje eu pudesse te libertar. Para que hoje eu pudesse te trazer a vida novamente. Porque há muitos que se estivessem livres fisicamente, até mesmo espiritualmente, hoje não faria mais parte do nosso círculo de pessoas viventes. O Senhor permite muitas vezes que eu e você seja levado à Babilônia, a lugares maus, a lugares ruins, para que lá, eu e você, com a santidade, que é a diferença, para que eu e você adentre nesses lugares para trazer a consciência
daqueles que ainda não têm, de que é possível servir a Deus. É possível participar de coisas que muitas vezes nós acharíamos, não é certo. Eu e você estamos aptos a dizer o que é certo e o que é errado, segundo aquilo que Deus diz para mim e para você. Porque muitas coisas que para mim é certo, você pode considerar errado. Mas o Espírito Santo não disse nada para você contrário. Então, se tem uma coisa que eu preciso aprender mais ainda, é respeito. Respeito pela opinião do outro. Respeitar aquilo que Deus disse para o outro e não disse para mim. Ele diz para Jeremias: você está vendo que tem figos bons e figos ruins. Os figos bons eu mandei para a Babilônia. Fui eu que os deixei cativos lá. Foi eu que permiti que eles passassem por tudo isso. Aí ele diz mais. Jeremias não pergunta. É Deus que quer revelar para ele. Deus, ele diz: sabe por que eu fiz isso? Se eu deixasse eles livres, eles mesmos iriam se matar. Iriam se autodestruir. E não é isso que eu quero para eles. Eu não quero que eles sejam destruídos. Eu quero que eles sejam obedientes. Eu quero que eles convertam o coração, que se voltem para mim. E agora eu vejo esse quebrantamento no coração do meu povo. E esse é o momento deles serem livres. O Senhor está trazendo a resposta para você. Todas as prisões a qual você foi acometido, a qual você foi acometida, foi para te livrar. E não foi do diabo, não. Deus estava te livrando de você mesmo. De você mesmo encontrar um destino a qual não é o que Ele tem para você. Nessa manhã, o Senhor quer que eu e você entenda. Pessoas boas, elas podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas que são ruins. E elas só vão conseguir fazer isso fazendo aquilo que Deus a mandou fazer. E muitas vezes aquilo que Deus a manda fazer, aos olhos de muito, é errado. Aos olhos de muito, é pecado. Aos olhos de muito, não está certo. Mas quando Deus, Ele te dá uma missão, Ele te dá todas as orientações. Então eu preciso somente ouvir as orientações dele. E não se preocupe com o que vão dizer. Porque as palavras que não vêm de Deus, você não precisa se preocupar com elas. O próprio Deus se encarrega de apagá-las da sua mente, do seu coração e dos planos que Ele tem para você, que são bons, perfeitos e agradáveis. E vale a pena viver os planos de Deus, ao invés de ouvir o que as pessoas, ou até mesmo o que o seu coração quer te dizer. Porque o coração do homem é enganoso. Mas Deus, Ele não se engana nunca. Que essa palavra, ela possa te trazer muito crescimento espiritual, pois é um segredo muito importante saber que nos lugares onde você vai encontrar pessoas ruins. Mas se você for bom e estiver determinado a ouvir a voz de Deus, Deus vai brilhar em você. E você vai fazer a diferença. E tudo será para a glória de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus,
Tu és santo, lindo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és aquele que nos conduz, que nos ajuda, ó Deus. Saber que podemos ser verdadeiramente a luz desse mundo, o sal dessa terra, ó Deus. Saber que podemos sim fazer a diferença em meio a tanta maldade, em tanta perversidade. É tão maravilhoso, Pai. Saber que os nossos atos, as nossas ações, o nosso testemunho, ele pode transformar vidas. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada revelação que o Senhor nos dá, por cada entendimento que o Senhor traz aos nossos corações. Porque no momento do entendimento, a virtude do Senhor ela é liberada. E quando a virtude do Senhor é liberada, ali é a cura, ali é transformação, ali é livramento, ali é libertação. Oh Pai, ali acontece tudo aquilo que a necessidade do Teu Filho exige naquele momento. Sabemos que muitas são as nossas petições, mas nem sempre todas são as nossas necessidades. Oh Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos acrescentado. Somos gratos porque Tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Queremos agradecer ao Senhor por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos, estamos evangelizando, estamos ajudando a espalhar a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos agradar o coração do nosso Deus. Se você quer agradar a Deus, ajude a compartilhar a palavra que é dele, porque tudo é dele. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.